Isso, ali é o bacharel. Bom, vamos lá. Ainda continuando a falar sobre a ética no seu conceito, e a gente vai pegar agora um texto bíblico, né? Em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo ao jovem pastor daquela igreja da Ásia Menor, um rapaz que estava iniciando a sua jornada ministerial e recebeu de Paulo, um apóstolo, né? As recomendações, as orientações para que ele tivesse uma vida cristã e ministerial adequada. Então essas recomendações ficaram válidas para todos nós hoje, né? É a palavra de Deus tendo efeito aí ao longo dos séculos e servindo como a eterna palavra para orientar as nossas vidas. A gente fala de ética, a gente fala de moral, nós vamos falar de comportamento. Ética e moral não muda por conta de cultura, né? Então a cultura aqui ela na verdade não influencia. Quando a gente fala de ética bíblica, então independente de cultura, nós estamos falando de comportamento cultural, onde tem formas, né, de viver, maneiras de viver, né, de cultivar a vida, que é a cultura. Nós estamos falando de princípios e valores que, independentemente de cultura, eles são aplicáveis e são valores universais, ou seja, são aplicados em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas. Lembrando que ética é o conjunto de regras, de princípios e valores. Então, princípios é a base, é aquilo que principia, né? São os alicerces. Os valores são essas virtudes, aquilo que a gente considera inegociável, que para nós tem importância, que nada tem mais, que nada pode ser trocado por aquilo. Então isso é um valor. A honestidade, por exemplo, é um valor, não é? A generosidade é um valor. Então são valores que para nós faz parte da vida cristã, é indispensável, faz parte das características daqueles que dizem que servem a Deus. Então eu dizer que sirvo a Deus e não ter esses valores na minha vida, eu estou equivocado. Existe sim, como a gente viu na semana passada, a possibilidade da pessoa dizer que serve a Deus. Acho que foi até o Hélio que citou Tito 1,16, foi você, não foi? Né? Tito 1,16, que tem pessoas que professam a Deus com a boca, mas negam com as suas obras, negam com a sua vida. E aí a gente viu que isso é hipocrisia. Isso não pode fazer parte da nossa vida, do nosso comportamento, né? Nós precisamos ser honestos, transparentes, é o que nós falamos na aula passada. Transparente é uma pessoa que ela é nua, né? Que ela está diante de todos. Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 3, antes que a gente leia aqui, eu lembrei desse texto agora, eu acho muito interessante essa expressão de Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, olha o que ele diz a respeito dele mesmo e, consequentemente, de todos nós, né? 2 e 3. Capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículos de número 2 e versículos de número 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha que coisa interessante. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, nem em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é interessante então que ele diz que aqueles irmãos lá na cidade de Corinto era como uma carta escrita, né? Conhecida e lida por todos, ou seja, uma carta aberta, né? Não tinha nada a esconder da vida desses irmãos, e assim deve ser a nossa vida. Nós devemos ser pessoas onde formos, qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque tem gente que é mais ou menos assim um camaleão, né? Onde ele chega, ele se adapta ao local, à turma. Vocês lembram na Bíblia, assim, mais ou menos quem era uma pessoa parecida assim, meio era, mas não era, dependendo do local com quem estava, mudava de comportamento? Não recorda? Não consegue puxar na memória? Um apóstolo chamado Pedro, não? Então tá bom. Estava lendo hoje. Pedro, isso, aí ó, Pedro. Gálatas, capítulo 2. Ele estava com os gentios, ele vivia como gentio, né? Chegava o judeu, ele
queria se comportar como judeu. Então era assim, estava aqui o gentil, o Pedrão lá e... Não, vocês... Porque ele entendia já, Deus já tinha falado com ele que já não era mais... Aliás, ele já tinha participado daquele concílio do capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, líderes da igreja na época, eles de fato chegaram à conclusão, né, orientados pelo Espírito Santo, que não havia mais necessidade daquele ritual todo, da guarda da lei para os gentios, aquele proselitismo e tal. Então ele já tinha passado por isso, e no capítulo 10, se não me falha a memória, o próprio Deus já tinha falado para ele, inclusive ele foi na casa de Cornélio, né? É daí que vem surgindo toda a necessidade do capítulo 15 do concílio. Então ele era uma pessoa já esclarecida, ele já sabia da vontade de Deus, mas ele queria agradar um e queria agradar o outro. Quer dizer, ele era uma pessoa que não tinha firmeza, né, que não tinha identidade, uma pessoa que se deixava levar. E aí Paulo repreende na cara, disse: como Pedro, você sendo judeu vive como gentil e quer obrigar os gentios a viver como judeu? Então resistiu ele na cara, você é dissimulado, foi a palavra que Paulo disse, ou pelo menos traduzida aqui, né? Ou seja, você é falso, olha só, né? Você é falso, você é uma pessoa que representa, você é um hipócrita. E foi o que mais Jesus criticou aqueles líderes religiosos daquela época, lá no capítulo 23 de Mateus, que nós lemos na aula passada. Então a hipocrisia era a marca, né, dos escribas e dos fariseus, que eram os principais líderes. Olha só que absurdo. Então é por isso que Jesus foi muito enfático, foi muito duro, porque essas pessoas deveriam ser exemplos, essas pessoas deveriam transmitir esses valores éticos, né? Eles deveriam ser esses portas-vozes do reino de Deus, da palavra de Deus, e a vida deles deveriam denunciar isso, ou seja, mostrar o que de fato era a vontade de Deus e o que era pecado. Então essas pessoas que foram vocacionadas por Deus, chamadas por Deus para transmitir os valores do reino de Deus, justamente se tornaram aquelas que viviam de uma maneira hipócrita, ou seja, maus exemplos, né? Então é muito criticado esses religiosos aí. E a gente tem que ter muito cuidado, porque como fala, a facilidade de representar para nós é muito natural, né? A gente quer esconder as coisas. Para nós é muito natural, muito fácil a gente querer encobrir os nossos erros, os nossos pecados, a gente querer transparecer ou mostrar coisas que nós não somos, né? Então isso é natural nosso. Há uma velha natureza que é orgulhosa, é uma velha natureza que não quer ficar por baixo, é uma velha natureza que quer se apresentar de uma maneira que não é, né? Então eu brinco com os irmãos, falo: irmão, a questão do consumismo propõe comprar aquilo que nós não precisamos com dinheiro que não temos para mostrar o que não somos para as pessoas que não gostamos. Esse é o famoso consumismo. Não é? Então assim, essa é a questão, aquela questão da aparência. E a estética nessa geração tem se mostrado muito forte, a estética, ou seja, a aparência. Então o cara tem que esteticamente estar bonito, a mulher, né? Então a plástica, as academias, o corpo, a aparência, a jovialidade, né? Por causa da mídia também. Exato, não, sim, a mídia está por trás disso aí, isso é um fato. É uma cultura que tem um conjunto de elementos que vai favorecer isso, alimentar o ego humano, alimentar a vaidade humana, né? Então na verdade é só colocando lenha na fogueira que já tem. E é interessante que o Facebook, irmãos, a gente precisa tratar disso. O Facebook é uma vitrine da hipocrisia. As pessoas postam lá, mesmo não estando vivendo aquela realidade. É impressionante, irmãos, como aquilo é assustador, né? A gente às vezes conhece a vida de um e de outro, assim, os bastidores, e até mesmo que acompanha a vida de uns e de outros nas suas crises e dificuldades. Elas, naquele momento, inclusive, que está passando por crises, vai lá e posta algo totalmente o contrário. Ué, se eu não estou vivendo aquilo, por que eu quero postar uma inverdade? E a gente vê isso aos montes. Eu fico olhando assim e falo: nossa, isso tem se tornado uma doença no nosso meio. Ou seja, esse desejo de mostrar para todo mundo que nós estamos bem, não é? Não, amados, nós somos seres humanos, inclusive, e passamos por crises, dificuldades. É claro que a gente não vai postar no Facebook isso, né? Mas também não vamos postar aquilo que não é verdade. Então segue a vida. A nossa vida precisa ser essa vida de transparência, de honestidade. A minha palavra, ela precisa ser uma palavra que tenha crédito,
que é outra coisa que nós perdemos, infelizmente, no nosso meio. A sociedade em si perdeu essa virtude, né? Era uma sociedade pautada pelos valores e princípios judaico-cristão. Então era a nossa sociedade no Brasil. E isso de algumas décadas para cá foi se diluindo, foi se desfazendo. E a igreja, infelizmente também, boa parte dos cristãos perderam também esses valores. Ou seja, que você precisa ser honesto, você precisa manter a sua palavra, né? São valores, são bíblicos. Isso é ética bíblica. Então a Bíblia diz no Salmo de número 15, que ainda que eu jure, jurar é empenhar a palavra. Não é esse juramento que a Bíblia proíbe e tal, né? De você muitas vezes invocar Deus e pôr Deus no meio, né? Juro por Deus, juro pelo seu trono, onde Jesus ele foi também criticando. Por quê? Porque as pessoas que estavam fazendo isso, elas na verdade não tinham crédito. Jesus disse: não jure pelo céu, não jure por Deus. A palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Então a minha palavra, ela precisa, o meu caráter precisa, a minha palavra precisa estar empenhada, porque o meu caráter vai trazer o peso dessa palavra. Professor, então se eu ter jurado por Deus, por exemplo, eu juro por Deus que eu fiz isso, então eu estou jurando, estou pecando, ter invocado o nome de Deus. O que Jesus reprova? Como por exemplo, eu falar assim: eu juro por Deus que segunda tentarei estar lá. Tentarei, e não estou falando porque pode haver um previsto. Vamos entender o contexto lá que Jesus disse. A gente precisa entender isso, né, para entender o teor bíblico. Então o contexto era esse: as pessoas já não tinham crédito na palavra, entendeu? Precisava buscar o crédito em outra pessoa, que no caso era Deus, né? Eu juro por Deus, eu juro pelo templo. Aí o que Jesus critica, fala: não, por que você precisa trazer um terceiro? Você precisa ter crédito, você precisa ter honra, você precisa, na sua palavra, ser respeitado e considerado. Esse era o contexto, esse é o problema. Então, se eu, Erickson, eu tenho uma postura respeitável, se as pessoas olham para mim, André, e elas sabem que a minha palavra empenhada, eu vou fazer o máximo para cumprir aquilo, eu não preciso falar: eu juro por fulano, eu juro por ciclano. É igual aos diáconos. Os diáconos, eles às vezes querem repreender um adolescente ou alguém, ou até que seja um adulto e tal, e eles invocam a autoridade do pastor, né? Se você não fizer isso, se você não me obedecer, eu vou passar isso para o seu líder, para o seu pastor. Calma aí, tem alguma coisa errada. Por que essa pessoa não tem em si a autoridade? Porque ela precisa buscar a autoridade de um terceiro. Então essa é a questão. O que Jesus está dizendo, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, porque eu preciso ter uma postura nisso. Eu preciso ter um caráter, que a minha palavra ela seja considerada. Fulano falou. Não, se foi fulano que falou, pode ter certeza que ele vai manter a palavra. Exemplo do diácono, as pessoas não dão valor a um diácono, pensam que é mais baixo, tudo assim, em hierarquia. Está errado. Está errado. Mas veja bem. Mas você é só um diácono, sua obrigação é só ficar na porta. Mas a vida de exemplo, Edson, a vida de exemplo vai desmontando isso. Você entendeu? A autoridade, ela não é delegada. A autoridade, o respeito é conquistado. Então, ainda que uma pessoa me despreze de repente por eu ter um cargo inferior numa hierarquia, mas se eu tenho uma postura respeitosa, se eu sou uma pessoa de respeito, uma pessoa digna, uma pessoa que tem caráter, eu conquistarei o respeito das pessoas. Eu terei a autoridade moral sobre as pessoas. Eu posso não ter administrativa, mas moral vou ter. Então eu vou constranger as outras pessoas a não me desrespeitarem. Porque o respeito, ele conquistado, ele constrange. Você não tem coragem de desrespeitar uma pessoa honrada. É difícil, meu irmão, muito difícil. Acontece, claro. Tem gente aí que desrespeita todo mundo, até Deus, né? Mas eu digo assim, é muito difícil quando essa pessoa, ela conquista isso. Então a gente está falando de características que são construídas. O caráter é construído, não é? No dia a dia, na postura, no comportamento. A gente vai ler aqui, aliás, nós lemos semana passada, mas eu vou reler só para pegar uns pontos e depois a gente entra na leitura proposta. Aqui está tudo em Timóteo aqui, né? Então a gente ia ler, nós vamos ler o 3, mas vamos voltar no 4, porque eu li muito rapidamente, foi a base lá, quer dizer, uma introdução para a aula, mas vamos retomar só para a gente dar atenção. 1 Timóteo capítulo 4, olha que coisa interessante.
Eu vou ler desde o verso de número 6 até o 16. Mas vamos lendo e tentando entender aqui a mensagem de Paulo para esse jovem pastor. Olha só. Propondo estas coisas aos irmãos. Olha, perceba que ele está colocando aqui no plural, né? Ele propõe essas coisas aos irmãos, a todos os irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então o que Paulo está aconselhando? Cuidado com esse falatório, cuidado com um monte de história, sem pé nem cabeça, coisa que não tem procedência. Cuidado com o que você fala, né? Então essas fábulas profanas, história. Irmãos, quando a gente ouve uma pessoa, a gente muitas vezes fica falando assim, rapaz, e a gente, desculpa, deixa eu reformular aqui o pensamento. Quando a gente descobre que uma pessoa passou informação que não tem nada a ver, um monte de besteira, essa pessoa vai caindo em descrédito, né? Aí ela ouve mais e fala, ih, rapaz, eu acho que não é assim não, deve ser assim não, e você não dá mais crédito, você duvida de quase tudo, até aquilo que a pessoa às vezes fala de coerente, você fica com o pé atrás. Mas quando uma pessoa é segura, ela de fato fala, você, poxa, fulano falou, rapaz, dificilmente não é assim, porque eu sei a postura dele, eu conheço o empenho dele, eu sei da seriedade que ele leva, né? Por exemplo, no ensino da palavra, na pregação da palavra, na palavra em si. Então, a informação que ele está passando, é lógico que a gente sempre recomenda que você também vá buscar. Mas assim, essa pessoa vai construindo essa credibilidade, né? Não é assim mais ou menos que vocês lidam com o professor? Teologia? Mais ou menos, né? Sei que tá dizendo. Estou aqui imaginando que possivelmente alguém desviado possa pensar isso, né? Que o professor não leva as coisas a sério. Não, mas é fato, o professor a gente entende que ele é dedicado naquilo, né? Então, possivelmente, tanto é que muitas vezes você nem confere, você aprendeu o professor falar, rapaz, é isso mesmo, ó, ele até provou e tal, mas o que leva em consideração, às vezes não é nem os argumentos, mas é a credibilidade do professor, é a credibilidade da pessoa que fala. Está compreendendo a questão? Depende do professor, né? Tem professor que fala assim, vai na palavra, né? Aí depois ele fala um texto, aí ele fala de tal, e eu falo, rapaz, é que tá certo. É, mas aí é bom, porque aí... Mas via de regra, você está compreendendo, estão compreendendo, né, que eu estou querendo passar? Então aqui é interessante que Paulo vai dando as recomendações para que ele vá construindo essa sua característica, caráter, que tenha respeito e credibilidade, mesmo sendo jovem, né? Então vamos entender aqui, ó, verso 8. Porque ele então diz para exercitar ele na piedade, ou seja, na devoção, na dedicação, que seja uma pessoa de oração, que seja uma pessoa que pratica de fato, né, as obras do Evangelho, porque o exercício corporal para pouco aproveita, olha só. Então, esse exercício corporal para pouco, ele não está falando que não aproveita para nada, mas para pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha que coisa interessante, tendo promessa da vida presente. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Olha que coisa interessante, irmãos. O Paulo vai dar para Timóteo aqui, entre aspas, as armas ou as ferramentas para que ele trabalhe então nessa questão de ele não ser desconsiderado como líder, desprezado como líder, a despeito da sua juventude, né? Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, na fala, irmãos. Na palavra mesmo, esse é o sentido, tá? Ser exemplo na palavra, no que você fala, fale de uma maneira segura, né? Mece as palavras, olha que coisa interessante. Ficar jogando palavras ao vento. Isso, pense no que você fala, não fique falando demais, não fale besteira, né? Já dizia a minha vovó, a boca fechada não entra o tal do mosquitinho, mas se a gente for biblicamente nos provérbios, que na multidão de palavras, aí a tolice,
né? Quem muito fala vai ter perturbações na sua vida. E outros provérbios mais nesse sentido. Até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio. Ó, até o cara caladinho fala, isso aqui é um sábio, de repente não é, né? Mas só a postura dele de estar ali comedido nas palavras, fala, não, uma pessoa sabe, de poucas palavras. O homem de Deus, uma pessoa que quer ter crédito, é uma pessoa que fala pouco, irmãos. Tem gente que fala demais. Não tem jeito, quem fala demais tropeça em palavras. Faz mais é bom dia, cavalo. Exato, né? Como é que é? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Ou fala pelos cotovelos. E aí a gente tem vários ditados para falar a respeito da fala inadequada. É claro que eu não tenho como, eu preciso falar. Mas olha só, como eu estou aqui numa posição de risco, né? Porque 1h30 falando, irmãos, eu estou muito mais sujeito ao erro do que vocês. Isso é lógico. Inclusive, é o que Tiago diz no capítulo 3 de Tiago, né? Capítulo 3, ele vai dizer, olha, o homem que não tropeça em palavras, o cara é perfeito, o cara é maduro. Então, se põe na boca dos cavalos freios, ele diz, né? Ele vai dizendo que há meios lá de você controlar até a natureza. Mas se tem uma coisa que não é controlável, ou é controlada naturalmente, e que há muita dificuldade, é a língua. Porque a língua é como uma faísca que incendeia todo um bosque. Essa mesma língua que bendiz a Deus pode maldizer os homens, que Tiago vai dizer, isso é uma contradição. Como que pode você bendizer a Deus e maldizer os homens, que é a imagem e semelhança de Deus? Amados, não convém que isso suceda, não convém que isso seja assim. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce, água potável, e a água amarga. Né? Então o Tiago vai tratando essa questão da língua, é quase um capítulo todo, irmão. Depois a gente vai retomar o capítulo 3 de Tiago para trabalhar essa questão de ética e valores aí no comportamento também. Mas só para distinguir um pouco aqui as questões. Então na palavra mesmo, no trato, no comportamento, meus irmãos, se nós quisermos ser gente honrada, gente de respeito, nós vamos tratar todas as pessoas iguais. Eu não vou jamais tratar uma pessoa diferente da outra. O próprio Tiago vai dizendo, isso é acepção de pessoa, isso é pecado, não é? Quando eu trato um melhor do que o outro, porque esse aqui tem uma posição melhor, isso aqui me interessa. Então, infelizmente, nós presenciamos muitas vezes esse comportamento no nosso meio, e até no meio ministerial, que isso é um absurdo, não é? Então você vê pessoas tratando de repente o pastor de uma maneira diferente do que um jovenzinho ou até mesmo um diácono, né? Por julgar essa questão, esse aqui é maior e esse é menor. A Bíblia reprova isso. Isso é um comportamento antiético, é um comportamento errado, é um comportamento pecaminoso, irmãos. É um comportamento que denuncia, na verdade, uma carnalidade, um interesse, uma hipocrisia. Porque quando nós tratamos pessoas diferente das outras, é porque algumas pessoas, nós temos um interesse nela, ela pode nos retribuir de alguma maneira. Ou estamos bajulando, ou queremos alguma coisa em troca, e a gente está tratando essa melhor porque ela pode me favorecer de alguma maneira. Então esse é um comportamento antiético. Então nós tratamos o pastor com respeito, claro, sem dúvida. Tratamos o diácono com respeito também, claro. Tratamos um membro que não tem uma posição de liderança da mesma forma, também da mesma forma. Quando a Bíblia diz assim, honre, né, a quem tem honra, não está falando de tratamento, e sim de reconhecimento de quem essa pessoa é. Então é pego esse versículo de uma maneira errada lá de Romanos, né? Dá honra a quem tem honra, tributo a quem tributo, e etc e tal. Então assim, essa honra não é tratamento, essa honra é reconhecimento. Então, por exemplo, é o pastor, eu reconheço que ele é um líder, né? Deus estabeleceu ele como líder na minha vida, é um fato, devo honrá-lo nesse reconhecimento, mas não tratá-lo melhor do que, por exemplo, um diácono. Estou pegando aqui essas duas pontas, né, que é mais ou menos são os extremos ministeriais que nós temos nessa relação. Então assim, eu devo tratar os dois igual, não tem diferença. Eu não posso querer tratar melhor. Dizer, não, eu estou honrando aqui o servo de Deus. Mentira, isso é hipocrisia. Respeitar a autoridade, mas não bajular, né? Exato. Então o respeito, na verdade, cabe a todos. A honra, quer dizer, o tratamento é igual a todos. Senão a gente está pecando com essa acepção de pessoa, né? Então, infelizmente, nós temos aí muitas vezes um incentivo, inclusive, errado
através dos próprios líderes, né, onde eles pegam esse texto de uma forma errada, hermeneuticamente errada, e aí querem ensinar isso, que é um absurdo, tá bom? Então, o comportamento, o trato tem que ser igual a todos. Então, o Paulo está dizendo a Timóteo, olha, seja exemplo no trato, na caridade, então no amor, né? No amor mesmo, no espírito, ou seja, na disposição, então seja exemplo na disposição, na fé e na pureza, coração puro, limpo, irmãos, coração limpo. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Então a gente tem um coração limpo, que não tem malícia no coração, que não maquina mal, que não deseja mal, que não se agrada com a desgraça do outro, coração limpo, coração puro, né? Um coração que não abriga amargura. Porque nós pecamos, a gente diz, por obras, por palavras e por pensamentos. E por ocultação. Por? É ocultação que você fala? Não, aqui o outro é por abrigar sentimento negativo. Mas não tem um que quando você não faz uma coisa você está pecando? Ah, não, sim, tudo bem, é omissão no caso, né? Omissão. A comissão e omissão, sim, tá correto, mano. Mas o que eu quero destacar aqui é que a gente sempre fala, a gente peca quando fala o que não deve, peca quando faz o que não deve, peca quando pensa o que não deve, mas pecamos também quando sentimos o que não devemos. Mas é difícil controlar o pensamento. O pensamento, olha, é difícil controlar, a gente não controla, mas a gente pode alimentá-lo ou não. Martinho Lutero disse que a gente não pode evitar que um passarinho sobrevoe sobre a cabeça, mas podemos evitar que ele faça o ninho, né? Então mesmo Tiago ainda, no capítulo de número 1, capítulo 1, ele vai dizer sobre, ele vai falar sobre esses passos, esse processo do pecado até chegar no pecado mesmo. Então lá no começo existe um desejo, né? Esse desejo ele pode ser morto lá, esse desejo ele pode ser bloqueado lá onde nasce. Então, opa, veio o pensamento, entre o pensamento, a fala e a ação, eu posso interromper isso, né? Então a gente precisa identificar, ter discernimento. Vem pensamentos que não são bons, é fato, a gente não controla pensamento, mas nós controlamos palavra, nós controlamos atitude. Então se eu pensar e não falar, eu não estou pecando. Pecar, peca. Mas entre eu pensar e fazer, as consequências são muito diferentes. O pecado ele nasce de um desejo por conta de uma velha natureza sem Deus. Vem o desejo, esse desejo alimenta um pensamento. Esse pensamento me faz conceber o pecado, é o que Tiago vai dizer. Só que enquanto nós estamos pecando no pensamento, Erickson, é possível que aqui o Espírito Santo possa bloquear isso. Entendeu? Quando a gente faz, existem consequências na vida das outras pessoas, e aí é mais complicado. É muito mais complicado. O inimigo já trabalha. Oi? O inimigo já trabalha nas palavras, né? A questão, varão, saiu as palavras, a gente tem uma atitude, um comportamento, já afeta as outras pessoas. Enquanto está em nós, o tratamento, ele é mais tranquilo no sentido que eu não vou ter que reparar erro na vida dos outros. Entende? Eu não vou... Se eu falei alguma coisa e te ofendi, eu vou ter que reparar esse erro na tua vida. Se eu pensei mal ao teu respeito, mas não falei com você, opa, tá aqui. Eu não te prejudiquei ainda, né? Efetivamente. Mas está aqui. Então aqui eu posso, Senhor, tem misericórdia desse pensamento. Senhor, não me deixa pensar isso. Então o Espírito Santo trabalha aqui e não deixa que te afete. Então o pecado tem consequências menores quando fica só no pensamento. Mas eu não estou falando para alimentar esse pensamento. Porque o Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, amados, tem um texto muito interessante. Depois a gente vai para Colossenses. Filipenses capítulo 4, verso 8. No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, Filipenses 4, 8, não é? 4 e 8? É 8, mano. Confira aí. Isso, Edson. Leia para nós, meu irmão. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de digno, Isso de louvor, pensar, né? pense nessas coisas. Isso. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. 8 e 9. 8 e 9, verso 8 e 9.
É interessante essa segunda parte aí que eu não mencionei. Mas olha só, amados, então nós precisamos alimentar o nosso pensamento daquilo que é virtuoso. Quando a gente lê Colossenses capítulo de número 3, verso de número 1, 2, 3, 4, eu acho que até o 5 também, o Colossenses, o mesmo Paulo, né, ele vai escrever e dizer, olha, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, né? Onde Cristo, aliás, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Agora, olha que coisa interessante. Ele está falando aqui, amados, de obras. Ele está falando aqui de comportamentos. Não é isso? Não é isso? De comportamentos. Aleluia! Que é ao vivo é assim mesmo, né? Veja bem, mancebo. Ele está falando de comportamento aqui, né? Então, a respeito da prostituição, impureza, apetite desordenado, o desejo ilícito, o vil desejo, né? A avareza, que é a idolatria, comportamento. Jesus, lá em Mateus, ele vem trazendo uma proposta que é superior ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele lidava com o pecado efetivado, né? Então, você pecou, vai lá e pune. Pecou, vai lá e pune. Jesus disse, olha, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Ele disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e tal e tal. E nessa conversa, Jesus falando assim, vocês não ouviram também que os antigos disseram, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, ele é réu de morte? Eu, porém, vos digo, que aquele que no coração desejou, já adulterou. E ele disse assim, vocês não ouviram que aquele que matar o seu irmão será morto, alguma coisa assim? Ele disse, aquele que apenas se encolerizar, tiver cólera, raiva, ódio do seu irmão, já é homicida. O que Jesus estava dizendo? Que nós temos que ir, irmãos, na raiz das coisas, onde nascem as coisas. Onde nasce o homicídio? No ódio do coração. Onde nasce o adultério? Na cobiça, né? No olhar cobiçoso. Então a gente precisa entender que nós estamos lidando com valores. Ética fala de valores, fala de princípios. A moral é o comportamento que, no caso, está aplicando a ética. Mas a gente não está lidando com um comportamento religioso, onde a gente vai ensinar os irmãos a se comportarem tudo bonitinho. Não, não é assim. A ética cristã lida com valores, lida com princípios. E a partir disso é natural que você tenha comportamentos que correspondam a esses princípios e esses valores. Senão será um comportamento religioso hipócrita, como era dos fariseus e escribas, né? Então é isso que a gente precisa trabalhar e entender. É isso que a igreja precisa. Quando Jesus lá, quando os discípulos comeram sem lavar as mãos, eles falam assim, o que está contaminando não é o que entra, mas isso. o que sai. Quer dizer que os fariseus, eles contaminavam muitas vezes as pessoas pelo que eles falavam. Veja bem. Ao vivo é assim, mano, acontece de tudo. Entra não. Então o que acontece? Ô Rony, o Jesus lá, ele estava dizendo o seguinte, porque os fariseus, o comportamento religioso, é justamente isso que eu estou tentando colocar, o comportamento religioso, ele vai dar muito valor à aparência, ao comportamento apenas, você entendeu? Ao comportamento. Jesus estava dizendo e ensinando para eles que, porque assim, o que os religiosos eles observaram? Que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Aí falou, André, mas isso não é falta de higiene? Mas não era essa a questão. O texto vai dizer, é porque eles estavam reclamando que eles não tinham lavado as mãos muitas vezes. Havia um ritual religioso de purificação, onde você tinha que lavar as mãos muitas vezes. Ou seja, desnecessário. Entende? Desnecessário. Então, se é uma questão de higiene, você lava uma vez e cumpre aquele propósito. Agora, quando aquilo se torna um comportamento religioso
de aparência, um ritual onde só expressa uma aparência e não traz um valor consigo, então isso é inútil, isso é hipócrita. Então a pessoa faz aquilo, de repente, ó, tá lá, fez todo o ritual, está purificado. Será que o coração está? Será que os olhos estão? Será que os ouvidos estão? Será que a alma dessa pessoa está purificada? Ela fez todo o ritual. É igual as pessoas que descem as águas batismais. É um ritual, não é? Mas isso não quer dizer muita coisa. Desceu as águas, agora nasceu de novo. Será que nasceu de novo? Será que de fato entregou a vida a Cristo? Será o que ela está professando com esse ato, de fato, no seu coração, isso é uma realidade? Será que ela está dizendo, olha, eu morri para o pecado, não é? Eu fui sepultado para este mundo, eu estou ressuscitando para uma nova vida, porque o batismo é essa declaração. Colossenses capítulo 2, verso 13, 12, alguma coisa assim, né? Deve ser 2 e 12. Colossenses capítulo 2 e 12, me parece, o 12 ou 13. Que é isso, é a morte, o sepultamento e a ressurreição. Esse é o símbolo do batismo. O batismo nada mais é do que uma declaração externa daquilo que internamente deve ter acontecido na vida da pessoa. Nada mais, irmão. Não torna a pessoa pura. Não salva, o batismo não salva. Nenhum ritual tem poder nenhum, não é? Porque nós estamos falando de natureza, de valores, de princípios, onde os rituais, o comportamento devem ser só a expressão verdadeira e honesta daquilo que de fato a pessoa é. Mas infelizmente nem sempre é. E é isso que Jesus estava reprovando. Então Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é que entra no homem, é o que sai. Porque do coração que sai as maledicências, a prostituição, os homicídios, os roubos. Jesus estava tratando de uma natureza, de um interior, de um valor que a pessoa tem. Então ética vai trabalhar valores e princípios, irmãos. Ética não trabalha apenas comportamento. O comportamento, ele vem como algo natural quando você vive norteado por esses princípios e esses valores. Esse é o ponto aqui, né? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente... Irmãos, na verdade, quem dá muita ênfase a comportamento, Jesus inclusive trouxe um ditado muito interessante que eu falei semana passada para vocês, se vocês lembram, e é o seguinte: coa um mosquito e engole um camelo, né? Então esse ditado é o seguinte: as coisas minimazinhas, tudo é preocupado, né? Aparência, coisa mínima. Só que aquilo que inclusive é de fato grave, as pessoas deixam de lado. Geralmente quem dá ênfase a comportamento deixa pecados horríveis. Horríveis. Minha avó me ensinou um ditado bem antigo lá do Nordeste, que é melhor engolir um sapo do que uma cobra. Por quê? Porque um sapo é pequeno, uma cobra é muito grande. Tá. Então é melhor você não ligar para essas coisinhas simples Pequena. do que Isso. engolir uma cobra que é grande. Exato, amados, a gente precisa ter cuidado, porque assim, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma religião, onde nós nos baseamos, nos pautamos em ritos e rituais. Embora haja, que é batismo e ceia. São dois rituais que nós temos na nossa igreja, né? Ou seja, no nosso comportamento, nós temos no comportamento, eu digo assim, vamos colocar litúrgico, nós temos ceia e nós temos batismo. Mas essas duas coisas devem ser a expressão daquilo que é a pessoa. Paulo, ele combateu isso em 1 Coríntios. Ele disse, vocês não tomam a ceia. Vocês não estão ceia, cada um está comendo a sua própria ceia. Vocês estão comendo para a perdição de vocês. Vocês não sabem o que é comunhão, não sabem o que é amor, não sabem o que é generosidade, não sabem o que é piedade, não sabem o que é misericórdia, não sabem de nada disso, das virtudes do Evangelho. Vocês não amam. Vocês estão celebrando aí, não é? Eu não vou louvar vocês por causa disso. Vocês estão se reunindo para pior. Olha, com um ritual, entre aspas, sagrado, com um rito religioso, eles estavam, na verdade, pecando com aquilo, não é? E o batismo é a mesma coisa, amados. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão comportamental. Não é o comportamento pelo comportamento. Não é o comportamento sem tratar caráter. Senão a gente vai gerando hipócritas. Gente que representa. Gente que se está na igreja, se está em tal lugar, ele representa, não é? Alguém disse que caráter é aquilo que você é quando está sozinho. Isso é caráter. Então de repente tem lá tem um dinheiro aqui.
né? Inclusive esse dinheiro está identificado de alguma maneira, tem um documento, a carteira de alguém, e eu conheço essa pessoa, só que ninguém está vendo, não tem câmera, não tem ninguém vendo, eu pego o dinheiro, deixo até o documento lá, ou sei lá, peguei o dinheiro. Então o que é isso? É um mau caráter. Agora, se tem alguém vendo, eu não tenho esse comportamento. Por quê? Porque estou representando. Mas e o coração? O coração já roubou aquilo. No coração essa pessoa já fez o furto, né? No coração essa pessoa é ladrão. Ela só não teve a oportunidade. Nós temos um ditado muito errado, que diz que a ocasião faz o ladrão, não é? Não, a ocasião revela o ladrão. Essa frase é de Locke. Isso. Mas está errada. Biblicamente ela está errada. John Locke, né? Mas está errada. Porque a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. O cara era ladrão. Ele só não teve a ocasião. Tendo a ocasião, ele se revela o ladrão. Eu fui na viagem para Minas em janeiro. E aí na estrada, fui para uma cidadezinha. Na volta, aliás, na volta não, na ida. Porque na volta deu um pepino lá e tiveram que desvirar a carreta e interditou a estrada. Mas na ida tinha uma carreta tombada. E não sei se era bolacha, feijão, algum alimento lá. Rapaz, a comunidadezinha lá saqueou. Saqueou. Ah, pai de família não, tudo ladrão. Tudo ladrão. Não, trabalha, tem o seu emprego e tal. Mas na ocasião que teve para roubar, ele foi lá e roubou. É um ladrão. Se não fosse um ladrão, não tinha feito isso. Mas é pai de família. Não, é ladrão. Então revelou quem ele era de fato. Ele só não tinha ocasião. Mas né? a mídia defende isso. Você Não. pode ver. Não. A mídia. A mídia, entendi a lei. A mídia defende isso. Essa coisa de roubo, o cara roubou porque estava passando fome, o cara roubou não, veja porque bem, tava existe passando uma isso. lei, existe uma lei. Se não me falha a memória, o nome da lei é... Oh meu Deus, como que é? Lei... não é famigeração, é alguma coisa desse tipo. Assim. Depois eu vou pesquisar o termo lá e eu passo para vocês. Que em situação de risco de morte, num caso de alimento, essa pessoa, ela furtando, ela roubando para comer, ela vai ser julgada. Só que possivelmente ela vai ser absolvida, mas existe uma lei. Em tempos de guerra, por exemplo, né? O saque em tempos de guerra é algo que não é criminoso, mas assim, não é algo correto, né? Ela vai ter que ser julgada, né? Se de fato foi ou não foi o motivo, né? Se de fato ela precisou roubar para comer porque ela ia morrer de inanição, ela estava passando fome mesmo e tal. Mas é algo assim muito específico, muito cauteloso mesmo para a gente julgar isso aí. A questão é, na maioria das vezes, Erickson, não é porque a pessoa está passando fome, é porque houve oportunidade. Então, na verdade, a pessoa não tem ética, né? A pessoa infringiu lá Aliás, ela agiu com a ética dela, que é a antiética. Então, não é que ela não tinha ética, é que a ética dela é antiética. Ou seja, os valores dela não são esses valores que nós julgamos, nós cristãos, e a sociedade bem julga. A honestidade é um valor para a sociedade, irmão, não é? Tem que ser um valor, porque é um valor universal para o ser humano. Não é um valor de uma religião, é um valor universal para o ser humano. Honestidade. Com uma sociedade desonesta, como que a gente vive? Numa sociedade onde a corrupção, onde a lei é a lei do oportunismo, como que a gente vive? Numa sociedade onde se dar bem em cima do outro é a regra, como que a gente vai viver? Então, amados, não é uma questão de religião, é uma questão que, se nós não tivermos esses princípios e valores, a convivência social vai se tornar insuportável, péssima, horrível, desarmônica, né? Então a gente precisa entender que não é o evangelho, não é o cristianismo, não é a religião, não, são valores para a humanidade, tá bom? Então, só para que a gente entenda aqui essa questão, vamos voltar no capítulo de número 4, né, de 1 Timóteo, para que a gente possa então continuar lá a nossa conversa. Antes que a gente continue,